Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. São 8h02 e desculpa aí pelo atraso. Tava ajeitando aqui, né, a iluminação tudinho para mais essa live com a Alessandra Viegas, euzinha, Já vi que a Josi apareceu ali e já tá aparecendo um montão de gente ao mesmo tempo. Então vai dando bom dia aí pra mim, tá? Pra eu poder ver quem é que tá aí. Bem, o sol voltou, né? Ih, Marta, bom dia, Suelaine! Gargalhada aí, Suelaine, bom dia! Liliane, Josi, acho que eu vi o irmão Guaraci, botou assim, está assistindo. Obrigada, Marta! Agora em alta definição. Érica, bom dia. Então, beba água, hein? Não esqueça de beber água. Ó, está sol, hein? Vai pro sol pegar vitamina D para levantar a imunidade. Faz sopa de inhame, faz chá de gengibre. Eu tô fazendo esse negócio todo. Vamos lá, que tem que ter voz para falar aqui nessa manhã, né? Então, aí você tá pensando que eu tô com a mesma blusa amarela de ontem. Não, hoje é diferente, tá? Então, a blusa de hoje, ó, tá em inglês. E ela diz assim, ó, Let me dream longer. Então, deixe-me sonhar mais. Deixe-me sonhar mais. E a gente só consegue sonhar. Bom dia, Jorge. Jorge Vivian, Glória. Então, vi que Maquinha também entrou ali, acho. Tá? Isabela também. Bom dia, Fernanda. Chique. Fátima também vi que entrou. Aí, Maquinha, cheguei. Mileide. Até a própria igreja aí, que bom. Então, nosso texto de hoje, bom dia, Mileide. Vamos lá, nosso texto de hoje é Romanos capítulo 8. Bom dia, Isabela. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. É aquele texto mesmo que você conhece bem. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Bom dia, Vera, paz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom dia, Cecília, Jamile. Eita ferro, hoje tá bonita, hein? Caramba. Vamos lá, então. Tá bom, Cecília. Vamos tentar fazer às 8 todo dia. Vamos lá, Ana Paula, bom dia. Aí, Mileide, Jamília, Ana Paula. Daqui a pouco entra o Marco. Elias, bom dia, irmão Elias. Cecília, nada. Teu professor favorito é o Luciano. Bom dia, Regina. Vambora. Romanos, capítulo 8. Versículo 31 ao 39 é nosso texto de hoje. Deixa eu pegar aqui, pera aí rapidinho. Pronto, pegar aqui para me ajudar aqui na minha dinâmica, né? Colocar aqui um apoio para mim, porque eu preciso ver a outra Bíblia ao mesmo tempo também, né? As duas aqui, mas são bem semelhantes. Muito bem, Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Bom dia, Marco. Legal. Vamos lá, olha só, gente, isso aqui vai passando rápido, então às vezes eu não consigo ver, tá? Então já dei bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí vamos partir aqui. Romanos capítulo 8, verso 31 ao verso 39. Carta de Paulo aos Romanos, é a carta mais teológica de Paulo. E bom dia, Simone, tô vendo que você está assistindo, Eliane também. Então,
Carta aos Romanos é a carta mais teológica de Paulo, segundo os estudiosos. É a última carta que ele vai escrever. Tem uma parte aqui bem... logo depois de Romanos 8, Romanos 9, 10 e 11, são textos bastante complexos, são textos falando da questão de Israel, Mas esse capítulo de Romanos 8, bom dia, Divanda! Esse capítulo de Romanos 8 é um capítulo que vai falar acerca da nossa vida com Cristo, essa luta dessa vida, Bom dia, Navala! Bom dia, bem grandão! Vamos lá! Então, Romanos 8 fala acerca dessa luta na vida, Romanos 7 já falava sobre isso, a questão da carne e do espírito, a quem eu estou alimentando mais, se são os meus próprios desejos que acabam me fazendo sofrer, ou se eu estou alimentando mais a minha vida espiritual, que faz com que eu me eleve cada vez mais. Só que, na verdade, quando eu também vivo no espírito, alimento a minha vida espiritual, eu também recebo os sofrimentos de quem? De Cristo. A gente já fez a outra live aqui, em 2 aos Coríntios, lá capítulo 1, que fala que a gente, assim como a gente é participante da consolação que vem por meio de Cristo, a gente é participante dos sofrimentos também, porque a gente se aproxima dele, Irmão Guaraci está dizendo que gosta muito dessa carta. Pois é. Então, eu também. Aliás, não tem coisa que eu não gosto na Bíblia, Então, vamos lá. E aí, Romanos 8 vem completando Romanos capítulo 7, falando dessa vida no Espírito. E aí a gente vai ler a partir do verso 31, mas tem que contextualizar, então vamos um pouquinho mais à frente, Até porque Romanos 8, 31 vai fazer uma pergunta que tem uma resposta. Então, já hoje é um pouquinho de não retórica semítica, mas retórica grega, Mas dá para aplicar. Bom dia, irmã Jurema. Dá para aplicar a análise retórica aqui. Você que já deu uma olhada, você vê que tem palavras que se repetem, expressões que se repetem, e as perguntas são todas encadeadas, Esse judeu que existe no Paulo aparece ali, mas aparece também essa cultura grega, a qual o Paulo foi exposto. Está nítido aqui em Romanos capítulo 8, não só aqui, mas Romanos 6, ele vai também fazer pergunta, tá? Que diremos então? Continuaremos no pecado? Se você for ler Romanos e 1 aos Coríntios, e 2 aos Coríntios também, você vai perceber esse Paulo, que além de ter sido educado, segundo a cultura judaica, ele é educado segundo a cultura grega também. Ele sabe grego, ele sabe o que aparece aqui, que é o que a gente chama de retórica grega, não é análise retórica, é retórica grega. O que é retórica? O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que já tem resposta. Todas as perguntas aqui têm respostas. Mas é um método, que eu faço uma pergunta, eu já sei qual é a resposta. Ah lá, tô vendo a Júlia e Sheila. Então, aí eu não sei se é o Júlio, se é a Sheila, ou se são a família toda que está assistindo aí, Que aí é o nomezinho que aparece aqui, Serena SCA. Então, vamos lá. Então, a gente está em Romanos capítulo 8, para quem está entrando agora. Então, a pergunta retórica é isso. Quem é que faz muito isso? Quem faz muito isso é Platão nos seus diálogos, quando ele vai trabalhar lá o Sócrates. Bom dia, Neia! Então, tem lá essas perguntas, o Sócrates vai perguntando, e essas perguntas retóricas também fazem parte da maiêutica
Hoje é aula de filosofia, hein? Então, da maiêutica lá do Sócrates, né? A minha prateleira de filosofia tá bem aqui, ó. Tá bem... Ó, que coisa linda! Tá bem aqui minha prateleira de filosofia. Né? Então vamos ilustrar, né? Aí, ó, o Platão, tá bom? Vamos ilustrar hoje. Então, o que vai acontecer? O Platão, os diálogos do Platão, por exemplo, o que a gente tem aqui? Ó, aqui a gente tem alguns diálogos do Platão. Eu sei que você vê o contrário, mas... Ah, os dois, Sheila e Júlio, beleza. Então, aqui a gente tem os diálogos, né? A Apologia de Sócrates, Críton, Fédon, Eutífron. Então, aqui tem os diálogos do Platão. E o Platão vai escrever acerca do Sócrates. E o que o Sócrates faz nos diálogos de Platão, né? Ele vai fazendo as perguntas, vai fazendo. Isso que é maiêutica. Até o discípulo reconhecer que não sabe nada. Então, ele vai fazendo perguntas, e o discípulo... Aí o Elias está aí, ó. Olha o Elias aí, pode falar melhor do que eu, né? Que ele é professor de filosofia, eu sou só estudante, gosto muito. Então, ele vai fazendo as perguntas, né? E aí, até o discípulo reconhecer que nada sabe. E é daí que vem essa famosa frase atribuída a Sócrates, né? Eu sei que nada sei. Mas quem é que tinha que reconhecer que nada sabia? O discípulo. Porque, segundo a cultura grega, quando você reconhece que nada sabe, agora você vai começar a saber. Isso é bom, né? Pois é. Então, o que faz eu estudar a Bíblia todo dia é reconhecer que eu nada sei e que eu quero saber mais. Isso vai me alimentando, né? Isso vai me alimentando. Então, as perguntas retóricas são perguntas que já têm as suas respostas, né? São perguntas para eu começar a pensar naquilo que, né, no encaminhamento das ideias, como o irmão Elias botou aí. É o parto das ideias, né? O parto no sentido do parto, do nascer, né? Então, as ideias vão nascendo, as ideias vão vindo, mas eu vou puxando, né? A maiêutica, o Sócrates vai puxando as ideias do seu discípulo, né? E quando o discípulo reconhece que nada sabe, as ideias começam a nascer, né? Isso é bacana pra caramba. Então, o Paulo vai começar perguntando para os cristãos de Roma: que diremos, pois? Isso aí, Solange. Antônio, bom dia, vamos lá. Romanos 8,31. Então, que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa pergunta do quem será contra nós vai ser respondida ao longo do texto aqui, né? É o povo do Oscar com Jesus. Daqui a pouco vai estar todo mundo aí. Vamos lá, então. E aí eu quero começar falando sobre que coisas. Você que é estudante da Bíblia sabe que eu fico te provocando toda hora. Então, que diremos, pois, acerca destas coisas? Pronome demonstrativo tem Milady aí, né? Então, acerca destas coisas, pronome demonstrativo de algo que está próximo, destas, tá? Então, vamos lá. Então, só que lá no original grego não faz diferença entre destas e dessas. Lá só tem o esse, né? E o aquele. O esse pode ser este também. Bom dia, irmã Elvira! Orei por você essa noite. Você, irmã Hélia. Tô sentindo falta da irmã Hélia aqui na live. Então, vamos lá. Então, aliás, orei por todos vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, perdi o fio da meada. Vamos lá. Então, estas coisas. Então, lá no original grego, voltei. Lá no original grego não tem diferença entre essas e estas, né? O esse ou este é o que está próximo e o aquele é o que está longe. Em português é que tem este, esse, aquele, de pronome demonstrativo. Quem sabe português, vai a dica. Aprende qualquer língua.
tá? Qualquer idioma, porque português é difícil para chuchu. Então, como eu já falei hoje de manhã, ó, por favor, deixe-me sonhar mais, né? Tá? Então, please, let me dream longer. Então, vamos sonhar mais, porque aqui vai falar que nós somos mais que vencedores, no versículo 37, e a gente já vai chegar lá, tá? Então, vamos. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Então, que coisas são estas, tá? Romanos 8, vamos dar uma voltinha em Romanos 8, então. Romanos 8, por exemplo, no verso 1, vai dizer que já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Esse não há condenação vai voltar aqui, em Romanos 8, 34, tá? Então, o estas coisas está relacionado a todo o capítulo de Romanos, todo o capítulo de Romanos 8, tá? Então, vamos lá. Bom dia, Milton. Vamos lá. Bem, e aí ele vai começar a falar isso, dessa relação entre o espírito da vida, e eu me deixar levar pelas coisas da minha carne que trazem morte. Essa luta que existe. Tá? E mais à frente ele vai dizer que nós, verso 12, irmãos, nós somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, as coisas, os nossos próprios desejos, né? Mas a gente precisa mortificar os nossos desejos, bom dia, Fátima, e viver segundo o Espírito, as coisas espirituais. Porque isso faz com que a gente viva muito mais tranquilo, né? E aí ele vai dizer no verso 15, diz assim, porque vocês, Romanos 8,15, não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, ou seja, sendo escravo dos meus próprios desejos. Mas ele diz, por meio do qual, mas recebestes o espírito da adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Abba é a palavra paizinho lá do hebraico. Então, a gente não recebeu um espírito para ficar escravizado pela minha carne, pelos meus desejos. Mas a gente recebeu um espírito de filhos de Deus, adotivos como filhos de Deus, Porque o filho de Deus é Jesus, o filho. Só que cada um de nós somos adotados por Deus como filhos amados, adotados em amor. Então, é toda essa questão que são estas coisas aqui, tá? Aí ele continua falando, por exemplo, vou pensar, tá? O verso 18 de Romanos 8, Paulo diz assim, porque eu amo esse versículo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, segura essa aí, segura essa palavra aí, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos desse momento não tem como ser comparado com a glória do que vai acontecer onde? Em nós. A gente vai lá no Romanos 8,37, tá? Para ver o que é isso aqui, tá certo? E aí ele vai falar da criação, que está aguardando a revelação dos filhos de Deus. No verso 27 vai dizer que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, esse momento que se vive, lá, tá? E aí Paulo vai trabalhar com tudo isso. Depois no verso 26 ele vai falar que na nossa fraqueza, o Espírito ajuda, e Espírito aqui está com letra maiúscula, é o Espírito Santo, nos ajuda na nossa fraqueza, Romanos 8,26, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu não tenho mais o que orar, que não tem mais palavra, quem intercede por mim é o Espírito Santo. E tá tudo ligado.
E Romanos 8, 34 diz que Jesus está à direita do Pai e intercede por nós lá. Então, tá percebendo? Tá tudo junto. Então, estas coisas que Paulo está se referindo é todo o capítulo 8. Então, depois você senta, lê com calma, tá? Eu só pincei algumas coisas, mostrando o quê? Que estas coisas que está no capítulo 8 tá junto nesse pedacinho do Romanos 8, 31 a 39, que na verdade é o fechamento do capítulo, é o resumo do capítulo 8. É isso que está acontecendo aqui. Está muito didático o capítulo 8 de Romanos. Tá? E é isso que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Romanos 8, 31 a 39. E aí vão ver aí o que se repete? Vamos lá? Romanos 8, vamos lá. Tem a palavra Deus, que vai aparecer 5 vezes, e aí você pode fazer depois, marcar, tá? Já no verso 31, se Deus é por nós. No verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, então no 33, 2 vezes. No versículo, então 1, 2, 3. No versículo 39, que vai dizer que nada poderá nos separar do amor de Deus, tá? Então, Deus, no verso 31, 2 vezes no verso 33 e 1 vez no verso 39, tá? Então, são 4 vezes. Eu tinha colocado 5, não sei se eu esqueci alguma aqui, mas 4 vezes. Vamos lá, 35, 37. Ah, no 37, esqueci de falar. Em todas as coisas somos vencedores por meio daquele que nos amou. O daquele é Deus, né? Bom, a palavra Cristo ou Cristo Jesus ou Filho vai aparecer também aí 4 vezes. Então, Filho no verso 32, vai aparecer Cristo Jesus no verso 34, vai aparecer Cristo no verso 35, Cristo Jesus no verso 39. Então, por que é legal perceber essas palavras que se repetem, né? Bom dia, Demilde, paz. Vamos lá. Ah, obrigada, Ana Paula. Isso, verso 34. Isso, está à direita de Deus. Obrigada, tinha passado aqui. Isso aí. Então, direita de Deus, verso 34. Lá Deus, mais um pedacinho, mais uma parte que fala Deus. E aí, vamos lá. Bom dia. Ah, Josileia, Jardim Luciana. Cadê Joyce? Vamos lá. E a palavra, então, Deus, Cristo, a palavra amor, que vai aparecer no verso 35, no verso 37 e no verso 39, que aí quando chegar lá a gente vê que são partes centrais. Obrigada, Antônio. Vamos lá. E o pronome pessoal nós, na forma do pessoal reto, né? Nós, na forma do nos, do oblíquo, e também no possessivo nosso. Isso vai aparecer um monte de vezes. E aí, eu estava pensando, né? Por que esse nós várias vezes? Porque esse Deus não opera em um. Esse Deus opera no seu corpo. Esse Deus... Bom dia, Luciana! Esse Deus opera em nós. Eu vi aí que a Gilda está assistindo. Bom dia, Gilda. Então, esse Deus opera em nós. A condenação não vem contra nós. Deus não poupou o seu próprio filho. Se ele não poupou o seu próprio filho, versículo 32 de Romanos 8, como ele não nos dará
juntamente com ele, com o próprio filho que não poupou, todas as coisas. Bom dia, Lenilda. Então, esse Deus não é meu, não é só para mim. Esse Deus é nosso. Esse Deus é para nós. Esse Deus abençoa cada um de nós. E aí o Romanos 8,37 vai colocar um nós lá implícito, né? Em todas essas coisas somos. Nós, sujeito oculto lá, está implícito lá o nós. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que, aí está explícito, nos amou. Então ele amou a mim, ele amou a você, ele faz com que não venha condenação sobre mim, sobre você, porque nós já entregamos a nossa vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador nosso, né? Então esse nós aí, faça esse exercício quando acabar essa live. Desculpa, é a alergia perto do livro. Então repare, bom dia, Gilda. Repare, vou pegar mais água aqui, todas as vezes em que a palavra nós ou o nós ou nos ou nosso vai aparecer aí, são várias vezes, tá? E o eu vai aparecer uma única vez aí que a gente vai fazer esse contraste já já. Então, ditas essas coisas, já aprendemos filosofia, já vimos o que tem aí de repetição, já vimos que todas essas perguntas têm respostas, por isso são retóricas. E agora vamos partir para o texto. Romanos 8,31. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Já falamos sobre esse pedaço, sobre o que são essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estava estudando o texto grego, esse se Deus aí, né? E aí eu peguei meu programinha lá também de tradução, que mostra, existe o seguinte, é uma condicional, mas só tem a partícula se lá, tá? Não tem as outras partículas de um condicional que colocariam essa condicional como possibilidade ou colocariam essa condicional sobre algo que não vai acontecer. Esse condicional que está aí, ele tem um sentido não só de si, mas ele tem um sentido de porquê. De desde que, no inglês é o since, né? Desde que Deus está, tá? Desde que Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Deus é por nós, legal isso pra caramba, gente. Dá um glória a Deus aí. Então, não é um se com toda essa força do condicional, porque Deus está... Deus é por nós, tá? Então, porque Deus é por nós, desde que Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, se você tem, né, facilidade, vai lá no Salmo 56. Salmo 56, verso 9. Ah, meu povo, vamos lá. Salmo 56, verso 9. Se você pode ir, vai, mas você não pode ir, escuta aí o que eu vou te dizer. Salmo 56, verso 9. No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, Deus é por mim. Eita ferro! Memoriza esse versículo, minha gente. Vamos memorizar, tá? Pois é. Uma coisa eu sei. Deus é por mim. Pessoal aí do louvor, podia fazer um louvor assim, né?
Não tem lá o Bruno Morada, né? Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. Então, uma coisa eu sei. Bom dia, Luísa. Deus é por mim, tá? Ele diz, claro, Salmo 56 está em contexto guerreiro, tá? Salmo do Davi, contexto guerreiro. Então, eu sei que os meus inimigos baterão no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, Deus é por mim. Então, a pergunta de Romanos capítulo 8 faz referência ao Salmo 56, verso 9. Então, é pergunta, filosoficamente, é pergunta retórica, porque tem resposta. Gramática grega é um se com sentido de desde que, né? Por causa disso, porque Deus é por nós, quem será contra nós, tá? Vamos lá. E aí ele continua dizendo, vamos lá. Aquele, versículo 32, que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, deixa eu ver aqui a outra versão, né? Graciosamente com ele todas as coisas. A palavra charis ou caris, graça, tá lá. E você sabe que graça, essa palavra caris, né, ou charis, é algo imerecido. É algo que a gente não merece, mas Deus nos deu. Então, como não nos dará graciosamente com Ele, com o Filho que foi entregue por nós, todas as coisas? E aí, Deus não poupou o seu Filho. Ele não vai me dar tudo o que eu quero. Ele vai me dar graciosamente tudo o que eu preciso. Eu não mereço, mas eu preciso. Sabe? A gente acordou nessa manhã. Deus nos deu vida pela sua graça. A gente não merece, mas Ele nos deu vida pela sua graça. É o que eu venho falando. Ele nos dá água pela sua graça. Água potável, água que a gente pode beber. Ele nos dá o fôlego de vida pela sua graça. E quando chega a hora que pela sua graça a gente precisa estar com Ele, Ele também vai nos levar, né? Então tudo é por essa graça que a gente não merece. E Ele nos dá todas essas coisas porque Ele deu o principal, o seu Filho, para morrer na cruz por nós. E hoje a gente acredita nisso e a gente tem a vida eterna, né? Então tudo isso precisa encher nosso coração de alegria. E tudo isso precisa fazer com que a gente sonhe mais, né? Sonhar com a eternidade. Hoje de manhã eu acordei com isso. Sonhar com a eternidade. Sonhar com esse Deus que tem muito mais. Isso aqui é só um ensaio, né? Isso aqui é só um momento. Ele tem muito mais pra gente. Então vamos lá. Então ele não poupou o mais importante. Verso 33. Vem as perguntas retóricas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Romanos capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler o verso 2, Romanos 5. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós fomos justificados. Então, é Deus quem os justifica. Pergunta retórica do verso 34. Quem os condenará? Vem a resposta. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O verso 34 está ligado ao verso 1 de Romanos 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, tá tudo junto. Bom dia, Maísa! Vamos lá. Obrigada, Isabela, colocando o texto. Romanos 8. Vamos. Então, alguém perguntou lá em cima. Vamos lá, e aí eu não li, né? Então, quem vai condenar? Não tem como condenar, tá? Quem vai intentar acusação? Nós já estamos justificados. Quem vai condenar? Ninguém vai condenar, porque não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não tem mais condenação, porque a condenação o próprio Jesus já levou na cruz. Gálatas capítulo 3, verso... Tá bom, Solange, estamos em Romanos 8, versículo 31 ao 39. Romanos 8, 31 ao 39. Só que agora eu vou em Gálatas, tá bom? Bom dia, Daniele, pastora Dani. Vamos lá. Agora eu vou em Gálatas capítulo 3, versículo 13, para que a gente possa ver que Jesus passou pela condenação, né? Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3:13. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele já lá se fez maldito, porque isso estava escrito lá na lei. E aí, essa condenação, ele já passou por isso, para que hoje a gente não seja condenado, a gente que crê naquela cruz, naquele sangue derramado na cruz, mas também nesse Deus que suportou, né, nesse Jesus que suportou a cruz, mas que venceu também e hoje está vivo, né, ressuscitou, glória a Deus. Vamos lá, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz uma pergunta que ele mesmo responde nos versículos 38 e 39. Eu estou bem certo de que morte, vida, principado, potestade, e ele termina o verso 39 dizendo: nem qualquer outra criatura poderá nos separar, ou nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A pergunta feita no Romanos 8:35 é respondida em Romanos 8:38 e 39. Ele pergunta, ele mesmo responde. Há uma retórica dentro do próprio texto, né? Então, retórica agora no sentido grego, né? Bom, continuando para a gente ir para as lições, e eu quero parar no 37 para falar umas coisinhas. Verso 36. Então, verso 35. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como eu falei ontem, acho que foi na live de ontem, em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 22 ao verso 33, você tem lá todos os sofrimentos pelos quais Paulo passou. E aí esse texto vinha na minha mente. O Paulo, que é capaz de dizer de que essas coisas não vão nos separar, é o Paulo que passou por todas essas coisas. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Ele passou por tudo isso e está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 22 ao verso 33. Vai lá e lê depois, tá bom? Que a live já está com bastante tempo, então vai lá e lê depois, ou então vê a de ontem, tá bom? Da consolação. Acho que foi ontem, né? Vamos lá. Romanos 8:36 diz assim: como está escrito? Onde que isso está escrito? No Salmo 44, versículo 22. É lá um dos salmos dos filhos de Corá, ou Coré, e o salmo. Eles estão bem injuriados lá, tá?
Então lá eles estão falando daquilo que Deus realizou na antiguidade e eles estão no momento de sofrimento. E aí no meio da fala do sofrimento eles vão falar isso aqui. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, isso está lá no Salmo 44, verso 22. Deixa eu pegar lá para ver se está exatamente como está aqui, porque Paulo às vezes acrescenta uma palavrinha a mais. Então, estou sentindo aqui de lá olhar. Exatamente, é exatamente a mesma coisa. Salmo 44, 22. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados, a sua Bíblia pode estar escrito reputados. Reputados é a mesma coisa que considerados, tá? Reputar é considerar, como ovelhas para o matadouro. E que é isso? São as aflições pelas quais a gente passa, são as aflições pelas quais lá os filhos de Corá, né, os salmistas lá estavam passando, e eles falam acerca disso, e Paulo fala acerca disso. Por quê? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Paulo passou por tudo isso por amor a Cristo. E muitas vezes a gente passa também por tudo isso por amor a Cristo. E aí ele diz, a gente é considerado como ovelhas para o matadouro. Não que Deus queira nos matar, não é nada disso. Mas passar pelas situações de aflição, assim como uma ovelhinha está lá com aflição na hora. Bom dia, pastora. Estou vendo aqui que você está assistindo. Tá? Quando eu digo pastora, é a pastora Joana, né? Que foi minha pastora e continua sendo. Então, vamos lá. Então, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Eu estava assistindo a pregação, né? E aí o pastor dizia, a gente está indo para o matador, Deus vai te levar, hein? Mas nesse sentido de que as aflições desse momento fazem com que a gente pense acerca disso, né? Mas o verso 37 diz, em todas essas coisas. Venham estas coisas aqui de novo, né? Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos dar uma paradinha aqui? Então, em todas essas coisas. Que coisas? Verso 35. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, o ser considerado como ovelhas para o matadouro por causa de todas essas coisas, por amor a Cristo. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí essa mesma pregação que eu estava assistindo, do pastor Luciano Subirá, ele tem até um livro sobre isso, e aí eu não me lembro se é o Voz de Muitas Águas, eu acho que é, ou se é um outro livro, em que eu já li tantos livros, já li alguns livros dele, né? Não tanto, mas alguns. Então, a questão aqui é o seguinte, o que é esse mais que vencedores? Aí eu fui ver no grego, né? No grego é uma única palavra, hipernikao. Nikao vem de nike, que é vitória, a palavra nike é vitória. Vamos fazer uma curiosidade aqui, né? O tênis que se é que você tem, o tênis da Nike, né? Que está escrito Nike, aquilo ali significa vitória, tá? E o símbolo da Nike é um negocinho assim, não é? É um negocinho assim, tipo uma asa. O que é aquilo ali? É que os gregos, ali nos mares da Grécia, no mar da Samotrácia, encontraram uma imagem, que é uma imagem feminina e ela tem uma asa, tá? Essa imagem tem uma asa. Provavelmente era algo colocado na frente da embarcação, tá? Ou não, ou é uma escultura que foi colocada lá, que tem aquela asa. E o nome dessa escultura é
Nike, Ton Samothrace, né? Então, é a vitória da Samotrácia. Então, essa asinha da Nike é referente àquilo lá, tá? Ah lá, a Daniele se lembra dessa aula, Mosé. Então, Nike é vitória, tá? É o tênis lá. Então, a asinha é a asinha da escultura da vitória da Samotrácia, tá? Bom, passou. Cultura geral um pouquinho. Bom, então o verbo nikao é o verbo vencer. Só que aqui é hipernikao. O que tem na nossa língua que vem desse hiper? Hipertensão, pressão alta. Então, o que está hiper está acima, tá? Então, hipernikao. Então, deu a palavra mais do que vencedores. Mas o que é ser mais do que vencedores? E aí o pastor Luciano Subirá estava explicando nessa pregação. De repente eu coloco aqui na descrição do vídeo, se eu conseguir jogar o link, tá? Bom, ser mais do que vencedor não é uma categoria acima do vencedor, diz ele. Porque vencedor é vencedor, não tem como ser mais do que vencedor. Mas o que Paulo está querendo dizer? Ele está fazendo um jogo de palavra para dizer o seguinte: depois que eu venço, eu sou alguém melhor. Eu sou alguém que suplantou aquilo que foi vencido, então eu sou mais do que vencedor. É bonito pra caramba, né? Então, eu sou mais do que vencedor. Então, eu passei pela tribulação, pela angústia, pela perseguição, pela fome, pela nudez, pelo perigo, pela espada, pelo coronavírus, pela aflição que o vírus fica dando todos os dias. Só que depois que isso passar, e a gente vem falando acerca disso, quantas experiências incríveis nós temos tido com Deus no meio de toda essa situação. Quando tudo isso passar, eu vou ser outra pessoa. Você vai ser outra pessoa. Eu vim para cá falar. E eu tinha muita vergonha de fazer isso. Aí, né? Eu tive paralisia facial, então ainda tem um pouquinho da boca torta. Mas aí o pessoal fala assim, mas não dá pra ver. Mas se você reparar, dá pra ver sim. Esse lado aqui é um pouquinho mais pra baixo do que esse. E aí eu falei assim, e agora? Né? Como diz lá a poesia do Drummond, né? E agora, José? Pois é. E aí eu vim pra cá. Então, depois disso tudo, tenha certeza, esse versículo aqui é nosso. É nosso. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Por isso que ele está usando isso. Então eu não sou só vencedor, eu sou mais do que vencedor porque eu venci aquilo, tá? E eu venci a mim mesma. E agora eu posso ser outra pessoa, porque eu já venci a situação e eu venci a mim mesma na situação. Lembra do não tenha medo, tenha paz? Quem é que tem mais medo? Eu. Quem é que tinha mais medo? Gideão. Então, e o Gideão tanto virou outra pessoa que não se chamava mais Gideão, passou a se chamar Jerubaal. Aquele que derrubou o altar de Baal e que Baal se defenda, porque não consegue se defender. Então, a partir de agora, irmãos, a gente é mais do que vencedor, porque todo dia a gente está vencendo a situação e a gente está vencendo a nós mesmos na situação. Que Deus, sabe? Que Deus imprima isso em você, na Libras, né? Na tua mente. Imprima isso na tua mente, no teu coração. Coloca lá dentro. Você é mais do que vencedor.
porque você está vencendo a situação. E você está vencendo a si mesmo. E depois que isso tudo passar, eu e você não vamos ser a mesma pessoa, mas não vamos mesmo. E aí a gente vai entrar na categoria do mais que vencedor, tá bom? É isso. E a gente é mais que vencedor por aquele que nos amou. Não é pela minha força, mas é por alguém que tem muito mais força do que eu, que me justifica, que não me condena, que me ama profundamente. É isso aí, Joyce. E que vem sobre mim e me dá essa força. É por meio daquele que nos amou que nós vamos ser, ou já estamos sendo, mais do que vencedores. E por que já esse que nos amou já está nos amando? Eu não sou boba, eu fui olhar esse amor aí. E esse nos amou, lá no grego, agora, hoje filosofia grego, tá tudo bom hoje aí. Vamos lá. Lá no grego, esse amor está no particípio. Pois é. Lembra da aula lá do indo? Que está no particípio, que é contínuo? Esse amor aí, esse nos amou, está no particípio. É aquele que está nos amando todos os dias. Ele nos amou e ele continua nos amando todos os dias, porque particípio grego a gente traduz com o sentido de gerúndio, tá? O contínuo. Então ele tá amando, tá bom? É isso! Vamos fechar o texto para ir para as lições. Romanos 8,37. Então, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38, Romanos 8,38. Fala aí junto comigo, vai. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente. Parou! Nem as coisas do presente, nem o que está acontecendo agora, e nem do porvir. Então, a ansiedade, ó, nem as do presente, nem as do porvir. Maquinha, fala aí, ó, ansiedade, ó, acaba com ela. Então, nem poderes, verso 39, nem a altura, nem a profundidade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Bom dia, Lu! Poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? E ponto, né? E pronto, e ponto, e pronto. Pois é, não precisava nem de lição, mas nem presente, nem porvir, nada. E aí uma coisa legal, tá? Por meio de quem? Por meio de Cristo. Por meio de Cristo, né? E o versículo termina dizendo: nada disso pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quem tem Jesus como Senhor, sente esse amor de Deus, né? E aí, tem uma coisa muito interessante aqui, quando eu falei para você reparar no nós, mas no verso 38, o Paulo diz: eu estou bem certo. A experiência da certeza é pessoal. Esse Deus é um Deus que ama todos nós, esse Deus é um Deus que livra a nós, esse Deus é um Deus que justifica, né? É um Deus que não separa a nós, mas a certeza da experiência é pessoal. Ele diz no verso 38, Romanos 8, 38, porque eu estou bem certo
Aí eu procurei no grego, o eu não tá lá, o ego, mas o verbo tá lá na primeira pessoa, e no grego, quando a gente tem o verbo na primeira pessoa, o pronome pessoal está presente. Então, eu estou bem, como a gente tem o nosso sujeito oculto, né, ou desinencial. Se é estou, o sujeito só pode ser eu, né? A desinência do estou, né? Aula de português, milady. Vamos lá. Então, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada poderá. Eu estou bem certo. A certeza precisa estar em você, precisa estar em mim. Bom dia, Ludmila! Ó, o celular novo! Glória a Deus! Vamos lá! Então, lições de Romanos 8, 31 a 39. Primeira lição, não podia deixar de ser, né? Versículo 31, Deus é por nós. Salmo 56, verso 9. Uma coisa eu tenho certeza, Deus é por mim. Então, primeira lição de Romanos 8, 31, está no próprio verso 31 a 39, verso 31, Deus é por nós. Por mim, por você. Tá? Vou fazer a Libras da intimidade, né? Nós. Esse aqui sou eu e esse aqui é você, tá? Deus é por nós. Vamos lá. Beijo, Ludmila. Vamos lá. Segunda lição. Deus não poupou o seu filho, o que ele mais amava. E ele dá para nós, graciosamente, tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. A segunda lição, Romanos 8, versículo 32. Deus nos dá graciosamente, por sua graça, tudo que a gente precisa. Tá? Ele não poupou o que a gente mais precisava, que era a salvação. E entregou seu filho. E aí ele dá todas as coisas que a gente precisa. Terceira lição, verso 33. Deus nos justifica. Deus nos justifica. Se alguém vem acusar, é Deus quem nos justifica. Romanos 5:1. Fomos justificados mediante a fé e temos paz com Deus. É Deus quem nos justifica. É Deus quem não nos condena, porque nenhuma condenação há para a gente que está em Cristo Jesus. Quarta lição, versículo 35, versículo 37 e versículo 39. Deus nos ama. Deus nos ama. Verso 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Verso 37 diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E você já aprendeu nessa manhã que esse amor é um amor que continua amando. E Romanos 8, 39, nada, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, quarta lição é essa, tá? Ele nos ama, Deus nos ama em Cristo. E a quinta e última lição, Deus nos dá a experiência de sermos mais do que vencedores. Vencer a situação, vencer a nós mesmos e aprender com isso. Aprender com isso. Ser uma outra pessoa a cada dia, ser uma outra pessoa depois que o coronavírus passar, porque vai passar. Já está passando, né? Então, versículo 37. Desculpa, versículo 38. 37 e 38, né? Ele nos faz mais do que vencedores.
por aquele que nos amou. E eu estou bem certo de que nada pode separar. Então, a quinta lição é essa. Deus nos dá a experiência de sermos mais do que vencedores. Vencer a situação, vencer a nós mesmos e crescer e aprender com isso. Tá bom? Então, não deixa ninguém te condenar. Não deixa. Porque nós já fomos justificados. Porque toda a condenação já esteve sobre Cristo Jesus na cruz. E quando eu acredito nisso, nada mais pode me condenar. Romanos 8:1, não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, vamos pensar nas coisas espirituais, nas coisas boas, nas coisas de Deus. Vamos beber água, vamos tomar sol, vamos colocar máscara se for sair. Vamos fazer tudo isso. Mas vamos alimentar direito, fazer sopa de inhame, tomar chá de gengibre, fazer gargarejo, cuidar de garganta. Mas vamos, Senhor, como a Neia está botando aí, ser uma pessoa melhor, melhor do que já é. Meu Deus, né, Neia? Não pede isso não, senão Jesus te leva, porque aí você já está perfeita. Vamos lá então, pede não, vamos. Porque quando a gente fica melhor, isso já tá bom demais, né? Então, é importante fazer todas essas coisas, mas coloca o pensamento nas coisas espirituais, nas coisas de Deus nessa manhã, tá bom? Em todas estas coisas, que são coisas difíceis, somos mais do que vencedores. Vamos vencer. Vamos vencer a gente mesmo, por aquele que nos amou. Um beijo da Alessandra. Deus te abençoe. E ó, somos mais do que vencedores, né? Então, por favor, deixe-me sonhar mais. Tá? Então, se a gente é mais do que vencedor, a gente sonha mais. E a gente sonha com o quê? Com o momento de estar com Cristo. Isso aí é que é bom demais, tá bom? Beijo. Deus abençoe.